E eu estou aqui com algo que eu recebi, inclusive, do Henri Kadima, no sábado de manhã. Esse negócio, esse incidente diplomático com Israel, né? A gente tem aqui... vamos colocar o print para o Ernesto poder falar, para o pessoal ver do que a gente está falando, né? Então aqui, ó, o soldado deixou o território brasileiro de forma rápida e segura, diz governo de Israel. A justiça brasileira, o nosso judiciário, mandou a PF, a Polícia Federal, pegar o soldado israelense, Yuval Bagdani, de férias no Brasil, sob acusação de, aspas, suposta participação de genocídio em Gaza, fecha aspas. A advogada da Fundação Hind Rajab, Maíra Pinheiro, que encabeçou o pedido contra esse soldado israelense no Brasil, já foi presa por pichação, afiliada ao PT e simpatizante de grupos terroristas, como o Hamas. Eu peguei, inclusive, um vídeo dela, a gente não vai passar aqui, mas tem vídeo no Instagram dela falando que é legítima defesa, não é ato terrorista, literalmente passando pano para o Hamas, assim, a apoiadora do Hamas. Segundo as Forças de Defesa de Israel, o soldado também sobreviveu ao ataque do Hamas no Festival de Música Nova, em 7 de outubro, encerrou às pressas suas férias no Brasil na manhã do domingo, após o Tribunal Federal do país, aqui, né, ordenar que a polícia abrisse uma investigação de crimes de guerra contra ele. O pai do soldado informou ao Canal 12, canal israelense, que nesse domingo um amigo que estava viajando com seu filho recebeu uma mensagem de um escritório diplomático israelense informando que havia esse mandado de prisão emitido contra ele. E eu vi muita mobilização da classe política aqui no Brasil, Ernesto, mas isso daqui é uma loucura. Eles estão pegando decisões do TPI e agora usando como... para todo o exército israelense, todo mundo que participou do exército israelense corre risco de ser caçado pela Polícia Federal aqui no Brasil, é isso? Eu acho que é isso, Marco Antônio. O Brasil agora está exportando, né? O produto de exportação agora do Brasil é a insegurança jurídica e essa falta de critério jurídico que já vem sendo aplicado domesticamente, né? Então, você passou por perto ali de Israel, no dia que eles acham que foi cometido alguma coisa, é sujeito a ser preso, né? Pegar 17 anos, de repente, se ele fosse preso no Brasil, né? Se tivesse pichado uma estátua, como ela pichou, né? Só que ela pichou, a de esquerda não vai preso. Mas se o soldado pichou uma estátua, né, com batom, ele seria preso. O Brasil está tentando, então, não é nenhuma coisa consciente, mas o nosso sistema desjurídico, né, está funcionando de uma tal maneira que as coisas acontecem, assim como esse absurdo que aconteceu. Então, agora isso está sendo visto para o mundo, está sendo exportado, né? A ideia é exportar esse modelo onde você não tem, né, caracterização, individualização do ato, né, como a gente viu aí também no plano interno, agora também, estava ali perto de Gaza, tem um vídeo mostrando ele em Gaza, então isso é suficiente para mandar prender, né? Isso é bom, por um lado, porque então o mundo está vendo, é assim que funciona a justiça no Brasil agora para os brasileiros, agora começa a funcionar, ou, enfim, a não funcionar para todos os cidadãos do mundo. É curioso esse apelo ao TPI, né? Porque o TPI, se não me engano, ele emitiu um mandato de prisão preventiva contra o Benjamin Netanyahu, por ter determinado aí as ações em Gaza. Eu acho totalmente inadequado, mas esse mandato, mas foi emitido, né? Então tá bem. Agora é o Netanyahu, né? É o Netanyahu. E tá certo. Então, indiretamente, eles estão identificando todos os soldados israelenses com o Benjamin Netanyahu, certo? Vamos pegar então o Vladimir Putin, né? O Tribunal Penal Internacional também emitiu um mandato de prisão contra o Vladimir Putin por crimes de guerra, crimes contra a humanidade na Ucrânia. Então, qualquer russo que esteja aí pelo Brasil, funcionário russo, por exemplo, que tenha participado de que tenha assinado algum papel em alguma, ou nem isso, né, em relação à guerra na Ucrânia, poderia então ser objeto de um mandato de prisão no Brasil, para não falar do próprio Putin, né? É óbvio que isso não aconteceria, porque aí o Putin é amigo dessa galera. De modo que o Brasil está exportando também. Vamos ver, né? Mas eu acho que certamente o Putin, se vier, por exemplo, ao Brasil para a cúpula do BRICS, agora em 2025, não será preso, né? O Itamaraty já disse que não será preso. Então o Brasil estaria então descumprindo o Tribunal Penal Internacional. De modo que então a justiça brasileira, ou essa desjustiça,
ela vai mostrar também esse lado, né? 2 pesos e 2 medidas, porque já é um absurdo esse mandato contra o soldado israelense. Mas se faz isso e não faz nada contra o Putin, então, mesmo que o Putin não venha, que venha um funcionário, algum funcionário russo virar o Brasil representando. Né? Então teria que ter um mandato de prisão também, né? Por associação ao Putin. Não vai ter. Então o mundo também vai ver isso, são 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a justiça não é igual para todos, a justiça é totalmente politizada, a justiça não oferece liberdade de defesa, a justiça não tem critérios como aquele da individualização do ato. O mundo está vendo. O Brasil escancarou aí com esse ato a janela para as pessoas verem essa cozinha onde está sendo cozinhado aí o nosso descalabro jurídico. A gente, inclusive, Ernesto, tem uma manifestação do Bolsonaro. Vamos colocar o print dele aqui, falando sobre isso. O Bolsonaro, o Edu Bolsonaro também, né? Caso fosse presidente da República, esse soldado do povo de Deus, ora perseguido, teria sido recebido por mim no Planalto com as devidas honras. Esse ataque a Israel, país irmão, bem demonstra que Lula da Silva, que nada fez para sanar essa injustiça, sempre esteve ao lado de ditadores e terroristas do mundo todo. E isso é preocupante porque a gente fala muito desse consórcio, e eu vou fazer só mais uma pergunta, depois eu queria abrir para o pessoal também perguntar, Ernesto. O consórcio, eu falo muito de como eles fazem, eles ensinam pelo exemplo de cima para baixo, né? Não é nem ensinar, eles mostram o caminho de cima para baixo, e isso é aterrorizante. Quando você vê um mandado de prisão nas instâncias inferiores do judiciário brasileiro, até o Henri Kadima, que é um amigo nosso, que veio no programa várias vezes, ele é das Forças de Defesa de Israel. Ele é sargento. Ele lutou contra o Hamas. Ele está inseguro. A gente vai trazê-lo aqui no programa. Ele não sabe o que pode acontecer com ele. Porque se algum maluco vier com alguma coisa dessa, ele vai ter que sair do Brasil. Mesma coisa. Quer dizer, isso que a gente está vivendo é distópico, Ernesto. Eu vou fazer até um paralelo. Como que você enxerga, e já vou jogar também para um pouco dos Estados Unidos, né? Hoje é o dia do Trump, que ele está no Congresso americano, com a cerimônia, a posse, a oficialização vai ser dia 20, né? Acho que é dia 20 de janeiro. Mas hoje já tem a cerimônia toda de diplomação. Como que você enxerga, como que o senhor enxerga essa relação nova Trump e hoje a gente vive num regime, né? E o regime brasileiro? Olha, o Trump chega para reestruturar a estrutura de poder no mundo, né? Recolocando os Estados Unidos no centro dessa estrutura de poder. Ele vai agir dessa maneira em relação à guerra na Ucrânia, ele vai tentar acabar com a guerra, tornando os Estados Unidos o árbitro, né, da segurança ali no leste da Europa e na Europa como um todo. Ele vai agir dessa maneira em relação aos seus aliados na Ásia. Ele vai agir dessa maneira em relação ao Oriente Médio, reforçando a proteção a Israel e aos aliados árabes dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, e tentando imprensar o regime dos ayatolás no Irã, que é a fonte da maioria dos problemas daquela região, e recolocando também os Estados Unidos no centro de uma totalmente nova realidade no Oriente Médio, né? E ele vai fazer isso em relação à América Latina, né? Em que sentido? Veja, nos anos 90, o principal tema do mundo era o comércio, né? E o Bill Clinton, em 94, lançou a Iniciativa para as Américas, e que depois se tornou o projeto da Área de Livre Comércio das Américas, que aí o Brasil de Lula torpedeou porque não queria um bom acordo de comércio com os Estados Unidos, né? Queria não estar junto em nenhum bloco com países democráticos e de economia de mercado. Mas então, os Estados Unidos formularam dessa maneira a sua visão de América Latina naquela ocasião. Hoje eles estão formulando, visivelmente, o Trump vai formular dessa maneira a visão de América Latina em torno da segurança, em torno do combate ao crime organizado, né? E tendo a imigração ilegal como apenas um dos seus aspectos, e combate ao terrorismo também, que está totalmente aliado aí junto. Hoje não existe mais uma diferença, né? Existe uma diferença de grau, mas há toda uma rede mundial
que envolve terrorismo, crime organizado, narcotráfico, tráfico de pessoas, etc, etc. Trump vai combater isso, né? Então, quem estiver do lado de terrorismo, quem estiver passando pano para o crime organizado, quem estiver facilitando o crime organizado, vai se dar mal, né? Nessa reorganização. Esse governo atual brasileiro já deu vários sinais, como até está nessa postagem, né, do presidente Bolsonaro, já deu vários sinais de simpatia, né, pelos terroristas e tal. Então, não parece estar tendo muito empenho em combate ao crime organizado, para dizer o mínimo. O Brasil vai estar do lado oposto, aquilo que os Estados Unidos com Trump vai querer fazer, né? O Brasil vai continuar querendo criar um mundo confortável para ditaduras, confortável para totalitarismos, confortável para o terrorismo. Isso é extremamente triste da gente ver, porque é o oposto do que o povo brasileiro quer, né? E isso vai nos colocar ali em rota de colisão, sim, com... não os Estados Unidos por ser uma superpotência, mas os Estados Unidos por ser uma superpotência que eu acho que vai voltar a agir em favor de uma visão de mundo livre, de uma visão de liberdade. Nossa, é muito preocupante isso, porque você vê os tentáculos do regime e a quantidade de denunciante, né? A gente está entrando numa era nova de denuncismo, assim, bizarra, porque como está tudo aparelhado e é tudo subjetivo, não tem mais aquele negócio do direito penal, né? Ser objetivo, a gente está numa situação muito, muito, muito frágil. Gustavão, tem uma pergunta para o ministro? Tem sim, na verdade tenho duas. Bom dia, ministro, prazer rever o senhor, acho que desde o tempo do governo que a gente não se falava. Isso. Ministro, em relação a Israel, queria lhe perguntar o seguinte: quais são as consequências para o Brasil a médio e longo prazo? Porque assim, a gente está numa escalada, né, na relação Brasil-Israel negativa, né? Começa com Lula acusando o Israel de genocida, depois se tornando persona não grata, agora essa perseguição a um soldado israelense aqui em solo brasileiro. Inclusive as autoridades israelenses disseram que existem 300 brasileiros lutando hoje nas fileiras da IDF, então, assim, quer dizer que eles estão correndo risco se vierem visitar suas famílias, né? Então, abriu um precedente gravíssimo, e o senhor coloca muito bem, né? Uma coisa é acusarem o Netanyahu, outra coisa é pegar um soldado aleatoriamente e acusá-lo de crimes de guerra, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação ao Trump, assim, me parece que ele está tentando retomar, né, não só de forma global, mas aqui na América Latina, de uma maneira geral, e na América do Norte também, o protagonismo e a influência que os Estados Unidos perderam, né? Eu acho que os Estados Unidos perderam muito espaço na região, né? A China acabou entrando forte, e aí a gente já vê consequências, né? Ele já botou o olho no canal de Panamá, já falou sobre o Canadá, inclusive tem a notícia de que o Justin Trudeau pode renunciar essa semana. Sim. Então parece que está tendo uma aceleração muito grande, né? As pessoas querendo consolidar suas posições antes da posse. Então, assim, na sua opinião, quais são as consequências para o Brasil, né? Claro que o Brasil hoje está meio que num eixo do mal, né? Mas eu digo assim, as consequências práticas que o senhor enxerga para o Brasil nesse posicionamento tão equivocado. Perfeito, Gustavo. Realmente, o tempo que a gente não falava. Olha, em relação a Israel, é muito triste, né? Porque está sendo desconstruído tudo aquilo que a gente ergueu ali durante o governo Bolsonaro, sobretudo nos anos ali 2019 e 2020. Existia por parte do Brasil, por parte da diplomacia brasileira, há décadas, uma propensão anti-Israel, né? Vamos negar e tal, mas se você olha a ficha corrida do que foi feito, a diplomacia brasileira, desde os anos 70, se posicionou quase sempre contra Israel. Por quê? Porque isso dava uma espécie de selo de ser bacaninha aí no terceiro mundo, né? Infelizmente, a diplomacia brasileira adquiriu nos anos 70 essa tendência do terceiro mundismo, né, que foi um desastre econômico e político para o Brasil. Isso se tornou muito incrustado no Itamaraty, na diplomacia brasileira. Então, a gente, né, com a disposição de transformar tudo aquilo que estava errado no Brasil, uma das coisas que a gente tentou transformar em 2019 e 2020 foi essa atitude, invertemos essa atitude para ser uma atitude de criar uma amizade verdadeira com Israel, não inventada do nada, mas porque é o que o povo brasileiro queria, né? Nós tentamos fazer uma política externa ligada aos valores, aos desejos do povo brasileiro. Bom, então fizemos isso ao mesmo tempo em que construímos uma amizade também muito profunda com os países árabes, que estavam também eles construindo uma amizade inovadora com Israel, através dos acordos de Abraão, etc., né?
Então, isso que diziam que era impossível, não, era possibilíssimo, foi o que a gente fez dentro de um novo Oriente Médio. Vem o governo Lula, e o que eles fazem? Como em tantas coisas, eles pegam essa política externa que vem dos anos 70, e eles acham que o mundo está igual, né? Então, vamos voltar a ser bacaninha com os países totalitários, com as ditaduras aí do mundo e tal. Então, vamos destruir a relação com Israel, vamos atacar Israel de todas as maneiras. Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou agora, e isso tudo fica muito claro, né? O que está por trás disso, que é uma grande aliança entre os totalitarismos e o crime organizado e o terrorismo no mundo, né? Existe realmente, clarissimamente, um eixo totalitário e terrorista no mundo. Então o Brasil está mostrando isso de uma maneira muito clara. Aquilo que parecia assim uma neutralidade, mas no fundo era um movimento anti-Israel antigamente, agora fica claramente como um selo de pró-terrorismo, né? Então, isso de ser contra Israel, né, e favorecer direto ou indiretamente o terrorismo, dava um selo de lacração, digamos, né? E as pessoas acham que continua sendo assim, só que agora isso te dá um selo, como um parlamentar israelense falou, de ser um país patrocinador do terrorismo, né? Isso é horrível, você ter esse selo. Isso é que o Brasil está ganhando na relação com Israel. Bom, isso em relação a Israel. E rapidamente, então, em relação aos Estados Unidos, de concreto, né? Sim, você veja, Trump não mandou o Trudeau renunciar, mas o Trudeau vai renunciar porque ele não tem mais condições de administrar a relação principal que o Canadá tem, que é com os Estados Unidos. Ficou claro que não tem. O que acontece é o seguinte: o Brasil já não tem uma relação econômica tão decisiva com os Estados Unidos quanto em outros momentos, o que foi algo conscientemente buscado pelos regimes de esquerda e pró-totalitários do Brasil, que querem ter menos relação com os Estados Unidos e mais relação com os totalitários, mas ainda assim a influência é muito grande, não tanto no comércio diretamente, mas no acesso a tudo que há de normal no mundo, rotas de investimentos, sociedade, né, relações entre sociedades civis e não entre governos apenas, né? Hoje o mundo é muito mais importante nessa dimensão das sociedades civis. Então, eu acho que virá uma pressão muito difusa, mas muito grande de um governo Trump em relação aos Estados Unidos. É algo que é difícil, porque são milhares de pequenos mecanismos, é difícil você visualizar tudo, mas é o que está acontecendo em relação ao Canadá, em relação ao Reino Unido também. O governo de esquerda trabalhista está muito sob pressão no Reino Unido. Não é nada que o Trump fala assim, não, mas ele está trabalhando para... Ou seja, a consequência do Trump é um clima político muito mais hostil a pessoas que se alinham com os projetos totalitários. Paulo, tem uma pergunta para o ministro? Tenho uma pergunta e um comentário. Primeiro, ministro, sempre um prazer estar com o senhor, né? E, assim, tem até muito a ver com o que nós falamos aqui hoje. É preciso a gente entender o percurso que aconteceu em tudo isso. O percurso foi o seguinte: um think tank, tá, patrocinado e fundado por um apoiador, que inclusive posta com a AK-47, né, em apoio ao Hamas nas suas redes sociais. Ele acionou uma advogada militante, ou seja, a formação de uma geração, que nós estávamos falando na pauta aqui anterior, que impetrou ali com o pedido de investigação para uma juíza que também tem um histórico de militância pró-esquerda dentro do judiciário brasileiro, e assim, né, cometeu uma ação que atentou contra eu não vou falar soberania do Brasil, mas as relações diplomáticas brasileiras. E aí a gente percebe o seguinte, uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, amigos, que muitas pessoas ficam se iludindo, mas o poder eleitoral do PT diminuiu. Olha, ele diminuiu, mas até que ponto? Porque qual que é a estratégia do PT, que não é um partido político comum, um think tank revolucionário para toda a América Latina e para o terceiro mundismo que o ministro Ernesto citou. O plano agora é o judiciário. Olha só, essa ação foi feita não através de uma forma política, como foi feita com César e Battisti lá atrás, que gerou um desgaste.
E aí a gente vê que o governo brasileiro falou alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque a agenda que está sendo colocada é a que eles esperam. E aqui eu quero ressaltar uma coisa que nós até mostramos, a posição que o presidente Bolsonaro tomou, né? Foi muito boa, foi uma excelente pontuação. E presidente Bolsonaro, com todo o respeito, continue fazendo isso. Esse é o papel que a direita espera do senhor quando o senhor é conclamado como líder. Tome a liderança, tome a frente. Foi muito bom. Na questão da Venezuela, se tivesse sido feito dessa forma, talvez nós teríamos tido resultados mais importantes no Brasil, né? Então, sempre a tempo, muito bom. A gente tem que aplaudir a posição que o presidente Bolsonaro tomou, a forma que escreveu, o que escreveu, foi maravilhoso. Que continue assim, se portando como um líder da direita. É isso que a direita como um todo espera do senhor, tá? E aí, isso também ajuda a cair narrativas. Ele vai falar o quê? Não, ele não pode falar nada, porque se ele falar, ele vai ser preso. Bom, Bolsonaro não foi preso hoje. Ele agiu como líder. Parabéns, presidente. E aí, ministro, com isso, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: as relações entre Brasil e Israel, elas já são as piores possíveis, né? O Lula já foi considerado persona non grata, foi o primeiro presidente, o primeiro chefe de Estado brasileiro que ganhou esse título na história. Nós temos aí um processo de desglobalização internacionalmente. Ela é irreversível, essa desglobalização. O mundo ele vai se fragmentar em blocos, né? E o Brasil ele faz parte dessas grandes potências mundiais, ali dos 10, 12 países que direcionam a geopolítica do mundo. Só que existem dois polos onde estão separados isso. China e Estados Unidos, e num segundo escalão, a gente tem aí depois o Brasil com outras potências também. Nós estamos vendo o Brasil nesse processo de desglobalização, indo se aliar ao eixo das ditaduras, que, de certa forma, está enfraquecido. Como isso pode impactar, na visão do senhor, as relações do Brasil com o mercado europeu, do qual o Brasil é muito dependente? Isso também influencia na segurança para o turismo, do qual o Brasil é muito dependente, e também nas relações com o outro bloco que os Estados Unidos influencia, que aí bate na Europa diretamente. Como eu sei que a pergunta é um pouco complexa, né? Mas o senhor é a melhor pessoa para nos dar uma direção nesse sentido. Obrigado, Paulo. Bom te ver aqui também. Olha, desglobalização, sim, vai acontecer. Isso que eu mencionei, de que eu não vejo assim, grandes impactos comerciais numa nova atitude do Trump em relação ao Brasil, no curto prazo, tá? No curto prazo. Porque no médio prazo, sim, os Estados Unidos eles vão trabalhar, tenho quase certeza, nessa recriação de blocos, né? E na criação de um bloco, não só político, mas econômico também, das democracias do mundo, né? Quem estiver dentro vai ter acesso a toda uma circulação de mercados, quem estiver fora não terá, né? Isso vai ficar muito claro, eu acho. Então, a Argentina, por exemplo, estará dentro, né? Com tudo que isso significa em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento industrial, em termos, né, de modernização, de projeção da sua economia, Brasil fora, né, do jeito que está hoje, né? O Brasil está optando realmente por ficar com os totalitários, o que economicamente significa o Brasil encurralado, digamos, numa posição simplesmente de produtor agrícola e vinculado ao mercado chinês, dependente cada vez mais do mercado chinês, o que é péssimo, inclusive, para quem depende do mercado chinês, porque a China passa a administrar os preços, passa a administrar as condições. Então, economicamente, é uma tragédia que está se anunciando, e que talvez seja acelerada por essas atitudes com ações ou omissões, né, por parte do governo Lula, de mostrar, né, esse selo de pró-terrorismo, esse selo de pró-totalitarismo que eles estão mostrando. Isso vamos ter que acompanhar. Existe a seguinte situação: Israel, tudo que acontece com Israel tem muita visibilidade mundial, né? As pessoas acompanham muito, desde 1948, né, com a criação do Estado de Israel, por uma série de razões, né? Inclusive pela
culpa que existe mundial, digamos, o sentimento de culpa por parte de alguns, por parte de outros, digamos, de compaixão, de simpatia em relação ao que aconteceu, obviamente, na Segunda Guerra Mundial, que não pode ser esquecido. Então, Israel tem uma visibilidade muito grande, diferente do que acontece com outros países. Portanto, se houvesse um problema com país X, Y, Z, grande, pequeno, haveria um determinado impacto. Com Israel, quando um parlamentar israelense fala, olha, agora o Brasil é um país patrocinador do terrorismo, isso se espalha pelo mundo, né? Isso vira uma imagem. Então, isso prejudica negócios, isso prejudica investimentos, né? Um investidor, tudo bem, ele tem uma noção de que existe um mercado, de que existe, né, uma espécie de um setor privado brasileiro, cada vez mais politizado, mas existe, né? Mas ele também vai levar isso em conta, né? Ele leva em conta a questão geopolítica. Então, olha, não quero investir num país que os israelenses aí estão dizendo que é patrocinador do terrorismo, né? Porque isso cai na opinião pública, cai na boca do povo, por assim dizer, né? O Brasil caiu na boca do povo. Então, isso tem um impacto econômico também, em relação a, sobretudo, investimentos provenientes de União Europeia, Japão também, todo o mundo ocidental, lato sensu, democrático. Um investidor hoje, né, pensa em Brasil, né, o que ele vai pensar? Olha, investimento sempre é uma coisa de longo prazo. Hoje né, já está ruim, né? Mas daqui a 2, 3 anos, vai estar se formando um bloco democrático comercial, o Brasil vai estar fora, né? Vai estar se consolidando aí uma imagem de país patrocinador do terrorismo, que tem uma repercussão imensa de opinião pública. Então, assim, olha, do lado tem a Argentina, né, que está aí com compromisso com a liberdade política, a liberdade econômica, participando aí dessa ideia de um bloco dos países democráticos, que, aliás, o Milei já falou disso, né? Um bloco Estados Unidos, Argentina, Itália, isso vai aumentar, vai ter outros países nessa coisa, claro. O investidor fala, não vou para o Brasil, não vou para o Brasil. Então, isso é um gigantesco tiro no pé da economia brasileira, né? É um tiro no pé de tudo que é de moderno, a possibilidade de indústria, de tecnologia, sobretudo, né? É encurralar a economia brasileira numa dependência frente à China, sobretudo, que acho que é o que eles querem, né? Uma crescente colonização pela China. Eu queria só passar, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu queria só ouvir também, rapidamente, o ministro com relação ao Edmundo Gonzalez e o Milei. A gente tem um vídeo aqui, isso daí eu acho interessante, queria pôr o vídeo para ouvir o ministro Ernesto Araújo. Ele se reuniu com o Milei na Argentina, né? Ele está agora também sendo caçado, literalmente caçado, com C cedilha aqui, pelo regime totalitário do Maduro. E também a gente tem a posse do Maduro. O Lula não foi convidado, né? Mas a gente tem, enfim, eu queria ouvir o ministro sobre o que isso representa em termos de simbologia. Isso tem alguma expressividade? Isso tem alguma importância? Porque a Venezuela, no estado de coisas que ela está, né, é muito difícil falar que eles conseguem, por conta própria, fazer alguma coisa com o que aconteceu, com essa perpetuação do regime totalitário do Maduro, Ernesto. Perfeito. Olha, antes de mais nada, o posicionamento brasileiro, evidentemente, como desde o começo está claro, vai ser a favor do Maduro, né? Aquele negócio, ele tem que mostrar as atas, Maduro, mostra aí as atas, não mostrou ainda, tadinho, não conseguiu ainda mostrar. Desde o começo é um posicionamento que ajudou o Maduro a ganhar tempo, né? E agora, mesmo não mandando o próprio Lula para a posse, o Brasil vai mandar a embaixadora do Brasil lá em Caracas, embaixadora junto ao regime Maduro. Isso vai legitimar o Maduro, né? Qualquer representante que você mande, de qualquer nível,
vai legitimar vai tentar ajudar a legitimar o Maduro. Então, com isso, nós falamos de selos, né? Isso é muito importante hoje. Por exemplo, essa coisa da perseguição ao soldado israelense, está ali o selo, né, pró-terrorismo. Né? Ao tentar legitimar o Maduro, o Brasil então vai ganhar, esse governo Lula ganha também o selo de pró-ditadura. Né? Então o Brasil é aquele macacão assim de corredor de Fórmula 1, né? Cheio de selo, assim, né? Cheio de como é que chama? De patch ali, né? Maduro, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Tá tudo ali. E enquanto isso, o Milei, né, ali do lado, um país de referência também para o Brasil, colecionando, então, selos bons, colecionando selos de, olha, democracia, economia de mercado, liberdade, segurança jurídica. Vejam, os perseguidos, muitos dos perseguidos brasileiros, né, políticos, foram para a Argentina, né, exilados na Argentina. Esse soldado israelense conseguiu passar a fronteira para a Argentina, né, isso também é um selo. Olha, a Argentina é um país que acolhe perseguidos de regimes ditatoriais, certo? Então, então você vê o contraste, né? Brasil apoiando ali envergonhadamente, né? Mas apoiando o Maduro. Né? Aquele negócio assim, se é pra, apoia logo, né? Vai lá, manda o Lula, não, mas é aquela coisa, não, querem preservar essa coisinha que ninguém mais compra, esse verniz de neutralidade, né? Mas então, veja o contraste, né? Edmundo Gonçalves ali sendo recebido e ovacionado junto com o Milei. Isso é um gigantesco selo de qualidade democrática para a Argentina. Isso tem uma consequência também no mundo, né? Em termos de liderança e tal. Né? As pessoas falam de liderança da América Latina. O Brasil era o líder da América Latina nos anos de 2019 e 2020, com o Bolsonaro, comigo lá como chanceler. Por quê? Porque a gente trabalhava naquilo que as pessoas acreditam, né? Democracia, inclusive na Venezuela, né? Liberdade econômica, liberdade política. É isso que faz a liderança. Hoje a liderança é do Milei, não tem a menor dúvida. Né? Liderança não é de quem está defendendo narcotráfico, de quem está aí defendendo terrorismo. Claro que não. Então vamos ver, porque o movimento a favor do Edmundo Gonçalves está muito forte, né? Está muito forte. Eu acho que o Trump também, claro, ainda nem tomou posse, mas já está colocando aí a sua influência nisso. Vamos ver o que vai acontecer no dia 10, porque Edmundo Gonçalves disse que vai tomar posse também. Né? Vamos ter duas posses paralelas. Basicamente é o que a gente tentou fazer em 2019, apoiando um presidente interino, legítimo, Juan Guaidó, contra aquilo que já era claramente um presidente fraudado, o Maduro. Só que agora tem atrás disso o quê? A qualidade da liderança da Maria Corina e a eleição que a oposição conseguiu provar que foi roubada e que foi vencida, né, que foi roubada pelo Maduro, vencida, na verdade, pelo Edmundo Gonçalves. Então, você tem de um lado países que estão tendo a coragem de dizer, olha, isso aqui é a verdade dos fatos, né? E vamos trabalhar por essa verdade. E tem os outros que falam, não, pois é, ganhou, mas não ganhou, mas olha só, as atas, né, ele não apresentou, mas no fundo, e tal, e vai enrolar para continuar o Maduro. Então, você tem aí o mundo da verdade contra o mundo da enrolação. Isso é muito importante ver qual vai ser a consequência disso. Infelizmente, né, o Brasil está do lado desse mundo que fica enrolando a favor dos tiranos, quando a nossa vocação seria estar do lado da verdade, do lado da liberdade. Mas a Argentina está mostrando o caminho, quem sabe o Brasil volta a trilhar esse caminho um dia.